pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná. E hoje a gente vai falar de um assunto bom, mas que requer muita atenção, a Black Friday. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes e vou comandar aqui a entrevista de hoje. O estúdio tem coordenação da Josiane Hitz e quem tá operando aqui pra gente hoje é o Evandro Soares e o Franklin de Freitas. Então lembrando que a gente tá nas principais plataformas de podcast, então Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e também em vídeo no YouTube. Então hoje a gente tá aqui com o professor de comportamento do consumidor da pós-graduação da Universidade Positivo, Sérgio Tchaikovsky. Ah, eu sabia que tinha uma pronúncia ali um pouquinho diferenciada. Então seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, agradeço de coração. Perfeito, muito legal de ter aqui, principalmente para um assunto que o pessoal espera o ano inteiro, às vezes, né, pra falar. Então, bom, o tema de hoje, né, é Black Friday, e para quem não conhece, é uma data criada pelo comércio para alavancar as vendas ali com grandes promoções. Então, tem gente que espera o ano todo para isso, seja para trocar de celular, computador, ou antecipar aquelas compras do Natal, que também já tá chegando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Professor, a Black Friday, ela é relativamente recente no Brasil, né? Ela, pelo que eu entendi, ela acontece desde 2010. Mas até pelo nome, a gente sabe que ela tem uma tradição bem norte-americana, né? Quando que ela chega aqui no comércio brasileiro? Olha, ela ganha mais força, notadamente a partir de 2010, 2012, quando as práticas de comércio eletrônico, de fato, né, se materializam com mais força. Ela já tem uma tradição muito grande dentro da cultura norte-americana, ela está vinculada ao Thanksgiving Day, né? Então a ideia qual que era? Que o comércio norte-americano procura, nesse finalzinho de novembro, né, literalmente fazer um processo de desova em grande parte dos produtos, e essa tradição, tal como outras práticas, né, ligadas à cultura norte-americana, o próprio Halloween, né, e outras mais, futebol americano, né, acabaram se fazendo presentes com mais intensidade. Então, se a gente fosse pensar uma data, assim, de infusão desse tipo de prática no nosso comércio, eu colocaria em torno de 2010, 2012, e ela vem em conjunto com essa materialização das práticas de e-commerce. A internet, de fato, que impulsionou isso. Quando a gente tinha o comércio mais tradicional, esse tipo de prática não era tão comum no nosso país. E o brasileiro adotou mesmo, né? Adotou, não vai largar a mão. Corpo e alma. O brasileiro gosta de um negócio, bom negócio ali. Com certeza. E a Black Friday, hoje em dia, ela é quase que uma festa, né? Então, ela tá em tudo quanto é lugar, todo lugar que você vê, tanto loja física quanto e-commerce, tá lá estampado o banner Black Friday. Como conter a euforia e manter o controle nesse momento que é tão propício e que tem tantos estímulos visuais? Ah, não, com toda certeza. Eu que além de comportamento, que também trabalho a parte de planejamento estratégico, o que eu digo? Isso não vale não só para Black Friday, vale para a nossa vida. Né? Tentar, na medida do possível, ter um orçamento, né, organizado ao longo do ano. E imaginando que algumas pessoas já são mais propensas às compras por impulso, que de fato acontece. Então a pessoa tem que, na medida do possível, se ela não consegue de fato se conter, porque a gente vai depois comentar um pouquinho a respeito das técnicas de neuromarketing, gatilho mental, né? Então existe todo um grupo, assim, um arcabouço de estratégias que acabam impulsionando as pessoas a desenvolverem esse consumismo mais exacerbado. Então qual que é a dica que eu dou? Se você, porventura, que está nos ouvindo ou nos assistindo, né, já tem uma tendência, percebeu isso nos anos anteriores, o que você pode fazer? Já aloque um valor, né? Então combine com você mesmo, combine com a tua família, combine com teus filhos, assim, então vamos deixar lá 500, 600, 700 reais para Black Friday, isso vai ser gasto só para Black Friday, investido, vamos pensar assim, não é uma parcela, né, que uma pessoa pensa que são 4 parcelas de 500 reais, então elas acabam, em alguns casos, comprometendo o orçamento, não só desse ano, mas como do ano seguinte. Então a melhor forma é essa, e logicamente, né, aí é difícil em alguns casos, porque aí você começa a trabalhar gatilhos mentais como urgência, escassez, e começa a aparecer aquele reloginho lá embaixo, só faltam 2 itens, né, mais meia hora. Então, nesse caso, a gente tem que tentar, na medida do possível, nem sempre é fácil, né, imaginar que aquilo é uma estratégia. Quando muitas empresas alocam lá um reloginho, né, ou diz assim, última peça, né, tá acabando, né, última cor, né, por exemplo, assim, o cara quer comprar uma peça de roupa, né, a última camiseta polo azul é essa, né, então a gente tem que pensar um pouquinho, mas será que de fato é a última peça, né? Então, antes de você de fato consolidar, primeiro, imaginando agora o comércio eletrônico que acaba, né, tendo mais força nessa época do ano, veja se de fato você está num site que corresponde de fato à loja que está comercializando. A gente tem uma quantidade muito grande hoje de sites falsos, né? Tem mecanismos, né, que os hackers, os crackers utilizam aí para burlar, e são sites muito parecidos. Então, antes de você de fato consolidar, dá uma olhada no teu navegador se corresponde de fato, não é, à empresa, né? Então, você vai comprar um site qualquer, dá uma olhadinha lá, né? Vê se tem o cadeadinho, vê se tem as medidas de segurança, né? Isso eu passo, digamos assim, 0, como eu sempre digo, né? No segundo momento, veja se de fato aquele item corresponde às características que estão ditas naquele site. Então não custa nada você alocar lá 10 minutinhos da tua vida e dar uma olhada se aquele tênis tem todas aquelas características,
dá uma olhada do preço, muitas vezes, que esse tênis estava, né, disposto antes da Black Friday, porque acontece isso, né? O tênis custava lá R$ 500 e eu faço assim, não, o tênis custava 700 e eu estou A vendendo por metade 400. do dobro, né? Aquele Isso, famoso. exatamente. Eu coloco lá por 450. Lógico, ele está tendo um desconto, mas como o nosso corpo ele sempre trabalha por referências, né? Então, quando você coloca assim, eu estava 500 e agora está 450, o teu impulso é X. Agora, quando você fala assim, estava 700 e está 450, o teu impulso é 3, 4, 5 vezes mais intenso. Então, todos esses detalhezinhos aí, que a gente chama de baits, a estratégia de marketing são as iscas, a gente tem que prestar muita atenção. E na internet é diferente, né? Porque quando a gente tá na loja real, a gente consegue ver se é a última peça mesmo. Exatamente. Se tem aquela outra cor ou se não tem. Como que a gente consegue reconhecer ali quando o desconto na internet é bom demais pra ser verdade? Até porque a gente não tá vendo o que a gente tá comprando, né? Eu acho que, a priori, né, já voltando às estratégias de planejamento agora orçamentário, vamos pensar assim, o que seria o ideal? Vamos pensar em termos de possibilidades, nem sempre plausíveis por completo, mas no plano imaginário, para a gente ter como meta para tentar operacionalizar. Né? Se você, de fato, já tem interesse em comprar alguns itens, faça o que a gente chama hoje nas estratégias de comercialização de práticas de omnichannel. Ou seja, visita a loja física, vá lá na loja física, de fato, então você vai comprar um tênis. Então, já está mais ou menos consolidado. Você está esperando a Black Friday para ver se, de fato, vai ter um desconto. Então, o que você faz? Vai na loja física, prova o tênis, vê as várias possibilidades. Porque, inclusive, o que acontece muitas vezes na loja física, talvez o valor seja, em alguns casos, um pouco mais alto, mas a condição de pagamento é diferenciada. Se você compra, muitas vezes, mais de um item, acaba tendo um desconto. Então, o que eu digo, muitas vezes, para os meus alunos, e eu também, né, trabalho como consultor, então a gente procura, né, dar essas dicas, né? Quer dizer, aproveita agora essa semana, então vai na loja física, dá uma olhada, né, vê de fato uma relação de custo-benefício, quais são as melhores opções. Agora você está bem claro, eu quero comprar o tênis X dessa marca, ok. E quando de fato você estiver lá na frente do computador, fazendo a análise dos vários itens, você já tem um escopo de informações maior. Quer dizer, você já vai um pouco mais balizado para esse tipo de aquisição. Então isso facilita bastante. Né? E aquilo que você mesmo disse, né? Quando você tem uma relação, digamos assim, muito díspare do preço que estava para o preço que está alocado, então cuidado. Né? Porque às vezes você olha e, de certa maneira, vê ali, mas na verdade é a quantidade de parcelas. Né? Isso não acontece ali na loja física. E então, se você. Isso é uma opinião muito minha, né? Quer dizer, viu alguma coisa muito distoante, às vezes pode ser uma. Né? A gente chama hoje não mais de produto falsificado, né? É uma réplica. Né? E hoje o mercado de réplicas ele é muito, digamos assim, bem estruturado. Né? Eu tenho um colega meu que o pai dele é dono de uma ourivesaria, né? Que trabalha com relógios. Ele fala que há 15, 20 anos atrás ele estava tão acostumado que só com o som da maquinaria ele já conseguia descobrir se o relógio era ou não falsificado. Né? Porque já tinha anos de experiência e tudo mais, porque você escuta pela maquinaria, né? Uhum. Ele fala que hoje, como você tem, digamos assim, o mercado ele está tão, digamos assim, evoluído, que você tem níveis de réplica. Né? Então, a réplica, vamos pensar assim, a Premium, a Gold, a Silver. Então, se você pega as mais grosseiras, no caso do mercado de relógios, que eles que trabalham com isso, você não reconhece com uma certa facilidade. E ele mesmo, que tem aí mais de 30 anos de experiência em relógio, ele fala assim, em alguns casos, essas réplicas mais sofisticadas, eu só de fato consigo descobrir se eu abrir o relógio, se eu analisar todos os componentes e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só porque pode comprar alguma coisa que não deseja, mas pode comprar, mas uma réplica, né? Se a pessoa de fato quer, né, adquirir um produto original, até esse ponto é bom sempre tomar uma certa precaução, para o barato não custar caro. Né? Se a pessoa fazer um investimento, se a pessoa está lá 1 ano, 2 anos, querendo comprar um item, uma caneta, um relógio, para quem coleciona, e acaba, né, aspas, aproveitando essa promoção e acaba, infelizmente, comprando um item que não é aquele do seu agrado, porque é uma réplica, né? Por mais que seja uma réplica de qualidade. Sim, tem que ser uma compra um pouquinho mais consciente, Exatamente. né? Por mais que o impulso ali, eles tenham um ladinho bom, né? De comprar alguma coisa que você estava querendo, a compra consciente, ela é diferente. Achei muito legal essa dica de ir na loja antes, porque até uma boa parte da Black Friday, que nem o senhor falou, são os eletrônicos, né? Exatamente. Você consegue testar na loja, você consegue ver ali direitinho como é que funciona. E às vezes tem aquele medo de você comprar o celular e vir uma pedra dentro. Exatamente. Acontece. Como aconteceu no Paraguai há 40 anos atrás, né? Que era bastante comum. Então é isso, quer dizer, se você tiver a possibilidade, aloque um horário na tua agenda, quer dizer, aquilo que eu digo, você está, na verdade, fazendo um favor para você. Isso vai te tranquilizar no processo da aquisição, isso vai te deixar até com mais opções, porque muitas vezes, ao ir à loja física, você descobre uma opção que você muitas vezes não imaginava, né? Porque na internet, lógico, a gente tem uma gama muito sofisticada de informações, mas você não tem a questão sinestésica. Eu, praticamente, com roupa, eu sou muito, muito chato. Com eletrônico, não tanto, mas roupa eu tenho muitas vezes que tocar, sabe? Então, se você vê uma peça de roupa, uma camiseta, uma calça, alguma coisa na internet, ela está com um preço muito convidativo,
E às vezes você compra e aquilo não te agrada, não porque o tecido não é porque a forma de contato é uma coisa muito íntima nossa, né? Então, até isso, né? Retirando a questão dos eletrônicos, você vai comprar uma calça, uma camiseta, então vá na loja física, né? Faça uma lista, digamos assim, de itens, já vá mais ou menos meio que brifado para essa Black Friday, então bacana, então eu vou comprar essas peças de roupa, esses eletrônicos, né? Até hoje em dia até comida tem promoção, né? Então eu quero comprar lá uma quantidade X de bebida para o final do ano, já você pode, mais ou menos, mas faça um croquisinho lá, sabe? Deixe mais ou menos pronto para você, né, ter uma certa... E veja, né? Isso é uma outra dica também que eu sempre dou. Abra o Excel do ladinho lá e vá colocando todos os teus gastos, né? Porque às vezes a pessoa é tipo cartão de crédito, sabe? Vai fazendo uma compra aqui, pequena lá, e sabe, os pequenos que vão se somando, depois viram uma bola de neve. E hoje, né, para quem já trabalha com cartão de crédito, um dos juros mais elevados é o do cartão de crédito, né? Então, às vezes vale a pena você segurar um pouco. Putz, eu vou me dividir no cartão de crédito, aproveitar um desconto de R$ 20. Não compensa. Volta lá, espera o final do mês, você vai receber o salário lá do mês seguinte e compre lá, porque numa relação de custo-benefício, R$ 20 que você economizou agora não vai compensar os R$ 20 que você vai pagar mais lá por conta dessa compra feita por impulso. Perfeito. E a gente também tem muitas lojas grandes que participam da Black Friday, né? Mas a gente também tem lojas pequenas. E muitas vezes o consumidor vai comprar ali numa loja que ele desconhece, que ele não comprou ainda, não conhece muito bem. Como que ele consegue se planejar para ver, por exemplo, se aquela loja é confiável ou não? Quais são as dicas que o senhor daria? Então, novamente, o ideal aí, pensando agora uma política bem pragmática, é você dar preferência com lojas que tenham um espaço físico. Fato. Porque daí você pode operacionalizar, inclusive, a troca depois da loja física, né? As empresas, elas são obrigadas, até para a questão de direito do consumidor, a fazer isso. Então, o que é o ideal? Obviamente, a gente sabe que nem todo mundo vai seguir essa regra, mas então tente, na medida do possível, optar por lojas que você tem algum tipo depois de saque, que não é só um saque virtual, né? Não tem que ser de um contato no WhatsApp, né, um chat ou alguma coisa que o valha. Daí você vai na loja física, você tem uma garantia. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto para você pensar com bastante carinho. Segundo aspecto, né, dê uma olhada na própria internet, digite o nome da loja e vá no Reclame Aqui, vá em grupos de discussão, muitas vezes, de pessoas que são, de fato, já compradoras há um certo tempo nessa marca e comece a analisar, né, porque determinadas marcas, o que pode acontecer? Não a marca como um todo, não o portfólio todo, mas um item específico, é um item que, por alguma razão qualquer, não é aquilo que as pessoas realmente esperam. E nesse tipo de fórum você encontra isso. Isso vale muito para celular, por exemplo, né? Então a pessoa muitas vezes está disposta a comprar um celular da marca X, mas bem aquele modelo que ela, né, muitas vezes tem interesse, não é o ideal para ela naquela situação, né? Então a vantagem de você ir na loja física é isso, né? Quer dizer, às vezes você conversar com o vendedor, você sentir, né? Porque o celular também tem muito com roupa, né? É uma questão de toque, uma questão de peso, sabe? O tamanho, né? Se a pessoa não tem uma noção da dimensão do celular vendo na tela do computador, por mais que tenha a medida, por mais que tenha o peso, é meio complexo você naquele momento ali, na hora da ansiedade ali comprar. E às vezes a pessoa compra um celular que por alguma razão qualquer não se adapta, né? Às vezes é muito grande, às vezes é muito pequeno. Então, até por conta disso, né, eu sempre, né, talvez eu tenha uma leitura meio old school da realidade, como eu brinco hoje, agora o meu nome, né, que eu vou fazer 45, não é mais tio, hoje é cringe, né? É eu que sou cringe, né, eu vou fazer 45, então eu tenho por hábito fazer isso. E eu, praticamente, todas as vezes que eu me dei a esse luxo, eu sempre acabei, de uma maneira, percebendo que valeu a pena. Ou porque, de fato, só materializei aquilo que eu já queria, ou porque, muitas vezes, indo, né, você consegue descontos que na internet você não consegue. Porque o vendedor está no limite para bater lá, né, a meta do mês, então você dá uma conversada com ele, talvez aquele item ele não possa te dar um desconto, mas você consegue fazer lá o que a gente chama de cross-selling, né, quer dizer, você consegue lá comprar algo em conjunto, que daí sim, esse outro item para você compensa. Você comprar uma calça e tá ao desconto no par de meia, sabe? Então, eu acho interessante fazer esse tipo de trabalho, né? Se a pessoa tem de fato um tempo e não vai alocar para uma outra situação de emergência, faça isso, né? Faça uma análise, né? Faça uma relação de custo-benefício, veja o quanto que você de fato precisa desse item, né? Porque a gente sabe que hoje a tendência do nosso mercado é a obsolescência programada, né? Quer dizer, os itens já são feitos, né, para que dentro do nosso imaginário eles durem menos, né? Volto ao exemplo do celular, dos eletrônicos de maneira geral. Então, às vezes, o teu celular de fato tá bom, né? Mas você foi induzido por alguém, e daí naquele momento de epifania, como eu sempre digo, vai lá e compra, às vezes, uma relação de custo-benefício que você ganhou nesse celular novo, às vezes não compensou lá os 2, 3, 4 mil reais que você investiu, porque às vezes ele tem uma câmera super sofisticada, você não tira foto de longa distância, então para que ter um celular assim, né? Não compensa muito no final das contas. E acho que é bacana a gente desmistificar algumas temáticas, por quê? Geralmente quando a gente pensa em negociação,
e talvez a própria questão da venda em si, a gente tem uma visão muito estereotipada. A gente enxerga a venda como uma estratégia de push, que a gente fala. Quer dizer, alguém ter um produto em mãos, literalmente empurrar para outra, né? E a negociação, ela tem uma leitura muito cartorária, assim, muito de contrato, uma coisa muito burocrática, e até por uma questão mesmo cultural nossa, né? A gente muitas vezes se sente um tanto quanto envergonhado de negociar. Então, o primeiro ponto é isso. Negociação é treino. Ninguém nasce um bom negociador. Eu sempre falo isso. Independente do livro de negociação que você for ler, a gente tem várias escolas de pensamento que estudam o processo de negociação. Eu que também trabalho com os cursos de relações internacionais, a gente fala isso, né? Quer dizer, o indivíduo que vai ser diplomata, ele vai acabar conhecendo diferentes escolas de pensamento que ele pode fazer a infusão desse tipo de conhecimento no seu dia a dia. Então, no caso da negociação, em especial quando você desenvolve isso, digamos, fisicamente, tem uma série de técnicas que tanto o vendedor quanto o comprador pode utilizar. A questão da comunicação verbal e não verbal, a técnica do rapport, né, que a gente fala, que se você muitas vezes se comporta de maneira similar ao indivíduo que está negociando com você, cria uma relação de empatia, isso facilita. Às vezes é uma questão que você pesca do vendedor, ou o contrário, o vendedor do comprador, né, quer dizer, é interessante você observar isso, porque eu que, de certa maneira, trabalho isso em sala de aula, eu falo assim, todo mundo tem como se fosse um flanco. Né? Então, se você descobre um ponto de contato subjetivo com a pessoa, isso facilita a negociação. Então, por isso que eu sempre digo assim, se você vai vender algo para alguém, tente vender nessa primeira, vá fisicamente, de preferência no escritório da pessoa. Hoje é muito mais fácil fazer isso, porque você vai na internet e você descobre. Né? Então, se você descobrir lá que a pessoa é apaixonada por motos, por carros, por alguma coisa, tente incluir isso na conversa. Por quê? Porque a partir disso, aquela pessoa que até então te chegava como um estranho, isso é muito interessante, né? Você acaba se aproximando do mundo dela. Novamente, ela estabelece com você, mesmo que de maneira incipiente, um processo de confiança muito maior. Porque a negociação depende de confiança e de segurança. Né? Quer dizer, é muito interessante a gente perceber isso. Então, se você encontrar essas várias técnicas de fortalecer a segurança, né, você sai vencendo, vamos pensar assim. Então, isso que eu digo, né? Não tenha medo de negociar. Né, caso você tenha, né, um certo receio, imagine que não, né, na verdade é engraçado porque eu já trabalhei com um vendedor, né, e o vendedor já está preparado para negociar, né, a gente tem treinamentos para isso, né, então não pense você, comprador, que você vai chegar lá e vai encontrar alguém despreparado, muito pelo contrário, a pessoa já faz uma série de treinamentos e faz isso justamente porque a gente se depara com esse tipo de situação, e ele já tem uma margem, digamos assim, uma elasticidade ali que ele pode, até o quanto que ele pode, né? Então, o próprio gerente da loja lá, o head daquela equipe, já combina que, ó, a gente coloca aqui no máximo 3 vezes, mas se a pessoa pedir 4, até 5 você deixa, mas não fale, né? Porque deixa, se o cara topar 3, topou. Mas se o cara insistir muito, ó, fale que no máximo 4. Se em caso muito extremo de fato compensar, então já existe essa previsão. Sabe? E muitas vezes nós não aproveitamos, porque a gente fica muitas vezes envergonhado, a gente chega em algum lugar muitas vezes sem tempo, aí que vai entrar a questão do planejamento, né? Então, quanto mais tranquilo você for, né, disposto, né, conversar, interagir, criar um elo, né, conversar com outras pessoas que também já compraram esse produto, para que daí você possa, nesse momento lá, interagir com o vendedor nesse sentido, do tipo, olha, tal pessoa comprou, mas tinha essa característica X, isso de fato acontece, até para você tirar suas dúvidas. Né, uma coisa que é muito comum do consumidor é você trabalhar o remorso pós-compra, né? Então, se você consegue, né, dirimir lapidar todas essas, você diminui essa possibilidade, né? Porque nada mais constrangedor que se comprar algo, chegar em casa e falar, ai, será que eu fiz uma boa aquisição? Né? Então, até isso você consegue facilitar pelo processo de negociação. Então, não tenha medo de perguntar, né? O parte está previsto que o vendedor, ele é pago para isso, não só para vender, ele também é pago para esclarecer. E ele ganha também com isso. Né, porque fortalece o elo de segurança e quem sabe você pode voltar a interagir com ele num outro momento, quer dizer, você conhece ele pela Black Friday, depois você volta a comprar no final do ano. Cria uma relação. Cria uma relação, exatamente isso. Então não tenha vergonha, sabe? Parte da premissa que o vendedor está preparado para isso. Mas lógico, se você não acioná-lo, ele vai manter na inércia ali, né? Caso você de fato pressione ele vai até um certo ponto, ele fala, ó, eu posso dar um desconto X, ó, desconto eu não posso, mas eu posso parcelar em mais vezes. Eu posso abrir a mão da primeira parcela, se eu começo a pagar lá em dezembro e tal. Então, existem diferentes formas de você chegar a um bom, digamos, consenso. Sim. Tanto o vendedor quanto o comprador. Ele não é o inimigo, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Ele tá lá para te ajudar, se for pensar. Ele também quer vender, lógico, né? Sim, não é aquele caso assim de vender geladeira para esquimó, é assim que chama? Picolé para esquimó. Picolé para esquimó. Não é necessariamente isso, né? Até porque tá treinado, perfeito. Acho muito interessante essa visão do trabalho do vendedor, porque muitas pessoas quando já entram já ficam meio assim, já acham que
vendedor vai ali fazer uma pressãozinha, mas muito pelo contrário, ele tá ali, ele que conhece o produto, né? Então ele tá ali pra muitas vezes o próprio fornecedor do produto levou uma equipe de vendedores para conhecer lá a fábrica. Quer dizer, ele conhece até detalhes que você não encontra em outros lugares. Sim. Né? Quer dizer, ele tem lá uma informação alocada que, lógico, ele está disposto para se você tem que, obviamente, dar abertura. Dar abertura, exatamente. Perfeito. E a gente está falando um pouquinho sobre vendas, né, e preços. Eu queria saber se o senhor tem algumas dicas para comparar preços, porque a gente tem muitas promoções nessa época do ano, muitos sites, muitas lojas, e às vezes a pessoa vai abrindo ali as abas do navegador e vai virando uma bagunça. O que dá para fazer para ajudar nesse momento? Você joga muito limpo com você, assim, quer dizer, essa ideia de que nós somos pessoas que nós nos controlamos, tal, que o processo de compra é racional, a gente tem que abortar esse tipo de leitura. O quanto mais transparente, aquilo que eu digo, o pior tipo de mentira é aquela que você faz para você mesmo. Então, parte da seguinte premissa, assim, você é frágil emocionalmente e você está disposto a cair na primeira armadilha que aparecer, sabe? Então, você tem que se precaver. Vamos imaginar isso, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Então, jogue limpo com você mesmo. Perfeito. Então não tenha vergonha, assim, sabe? Não é errado você se assumir como uma pessoa que está, digamos, propensa a fazer uma compra por muito pelo contrário. Você está sendo honesto com você mesmo. Ótimo. Então, o que eu parto dessa ideia? Quanto mais tempo você tiver, melhor o é. Então isso que você tem que partir de uma premissa. Quer dizer, é sempre uma relação de custo-benefício, sabe? Quanto mais tempo você tiver, mais opções vão aparecer. Só que isso tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você pode comparar a opção que você tinha originalmente em mente com outras. Agora, o que o próprio comportamento exclusivo fala pra gente? Quando você tem muitas opções, isso não necessariamente é bom, porque isso gera um blur, gera uma confusão na mente da pessoa. Eu dou como exemplo em sala de aula a questão do cardápio de restaurante. Caso alguém esteja nos acompanhando e tenha um restaurante, o que você pode fazer que é muito inteligente da parte do restauranteiro, como a gente fala hoje, né? Quer dizer, você pode ter um cardápio lá de várias opções, mas faça o seguinte, se você de fato quer manter isso, eu faço isso na condição de curso, eu faço assim, então coloque na primeira página opções do chefe, sabe? Sugestões do chefe. Bacana. Porque aproximadamente em torno de 80%, 75% das pessoas, depende do restaurante, depende do momento do dia, acabam optando por aquelas ali. Então o que você faz? Você tem um restaurante de comida italiana. Ótimo, você tem, sei lá, 20, 30 pratos à disposição. Deixe 5 bem na primeira página, muitas vezes com uma promoção, que o cara pode comprar o prato, ele faz lá a gente chama de cross-selling, quer dizer, compra já uma taça de vinho, tal, alguma coisa, porque grande parte das pessoas vão comprar esses pratos. Isso facilita muito a própria questão da ansiedade da pessoa. Verdade. Diminui a possibilidade de remorso de pós-compra. E você, na condição de proprietário do restaurante, isso facilita porque o grande elemento que gera, em alguns casos, prejuízo para o restaurante é estoque. Porque se você tem uma gama muito grande de opções, você tem que comprar muitas coisas de muitos fornecedores e daí, como eu digo, a lei de Murphy acaba atuando bem aquele prato que a pessoa pede, bem naquele dia, você não tem o item, isso já gera uma frustração prévia. Mas a pessoa fica lá horas olhando o cardápio para cima e para baixo, e quando finalmente ela escolhe, daí o namorado, a namorada que está na frente dela, escolhe um outro, daí quando chega os 2 pratos, ela olha pro dela, olha pro dele e fala assim, acho que o teu era melhor, mas agora não posso trocar, sabe? Então é interessante a gente observar esses detalhezinhos, sabe? Então a questão da Black Friday, como eu digo, ela tem que ser pensada dos dois elos, assim, sabe? Tanto do vendedor quanto do comprador, sabe? Então você na condição de comprador, o que eu te digo? Sabe, tem uma elasticidade com relação às opções. Então faça uma análise sua, veja assim, quanto tempo você está disposto a alocar para fazer pesquisa. Então eu vou combinar comigo mesmo, vou ficar 2 horas pesquisando. Então são 2 horas, Porque se você não deixa, a pessoa fica lá fazendo um loop, sabe, eterno. Entra ali no buraco negro da internet Isso, e vai. Daí quando ela vê, ela já ficou muitas vezes 2, 3 horas. E não chegou em nenhuma conclusão. E não chegou, daí aquilo é pior, sabe por quê? Porque aquilo vai aumentando a ansiedade, daí a chance que ela tem de fazer uma compra por impulso, isso acontece muito em shopping, A pessoa fica dando várias voltas, daí quando ela percebe, ela já está exausta, vou comprar esse aqui mesmo. Quer dizer, todo o processo prévio que ela planejou, ela acabou abortando, literalmente jogando fora, porque o cansaço, A gente chega uma hora que fica exausto, acaba, sabe uma coisa, eu vou comprar aqui mesmo. E a satisfação final, não é a mesma, Exatamente, Então eu acho que é uma questão dela combinar, não tem uma fórmula mágica, sabe? Eu acho que cada um tem que chegar num ponto de equilíbrio, sabe? Com relação ao processo de pesquisa, o quanto que você de fato pode investir. Eu falo que tem uma diferença entre gasto e investimento, sabe? O que você tem que de fato fazer na Black Friday é trabalhar investimento. Então, você já tem interesse em comprar um notebook, que você vai usar o teu notebook para trabalhar, cara, compre. Não tenha vergonha, não tenha medo, sabe? A gente tem que abortar uma ideia no Brasil de que comprar as coisas é pecado. Pecado é enganar os outros, sabe? Eu sou muito franco com relação a isso, sabe? Enriquecer não é pecado.
O que é pecado, você porventura prometer alguma coisa para alguém e não entregar. O que você tem que cuidar é o gasto. E para você evitar o gasto, o planejamento vai, de certa maneira, não evitar, mas vai minimizar a possibilidade de ocorrência. De dor de cabeça. Exatamente. Existe o direito a gente fala que a pessoa de arrependimento. Então é muito bom que a pessoa, antes de até executar esse processo de compra, por isso que hoje os estabelecimentos comerciais aqui no Brasil eles são obrigados por lei a ter o Código de Defesa do Consumidor, ali do lado, para que você possa de fato consultar. Então essa história de que você não pode trocar, tal, então tome muito cuidado com isso. Porque mesmo no caso da loja alegar que ela não tem um produto, ela é por lei obrigada a entregar um produto similar ou no valor superior. Então é sempre a empresa tem que fazer lá um upgrade, vamos pensar assim. Como acontece com o avião, quer dizer, você comprou lá um assento, no dia que você foi embarcar não tinha a classe. Então você tem que ir para a classe executiva. Não tem, ou alguém tem que pagar alguma coisa para você, uma estadia numa outra cidade e tal. Então, nós, da condição de consumidores, a gente tem que, de certa maneira, se municiar dessas informações, porque as empresas, não todas, obviamente, elas sempre jogam uma situação imaginando o desconhecimento por parte do cliente. Então, se você comprou um item e você percebe que você tem direito de troca e por alguma razão qualquer a loja não está disposta a fazer isso, antes de você ir lá e fazer um escândalo, fazer textão no Facebook, xingar todo mundo nas redes sociais, porque isso você está tentando contra o teu próprio patrimônio em termos financeiros, porque daí sim a loja, o vendedor vai ter argumento para provar que não, que na verdade você é o causador. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando você acusa alguém nas redes sociais. Porque a partir do que você acusou, o ônus da prova é teu. Até aquele momento que você comprou algo e você está no direito de troca, você está completamente revestido do seu direito. Isso é muito importante você colocar. Agora, a partir do momento que eu vou numa loja e causo uma situação de desconforto, ou faço pelas redes sociais, então muito cuidado. Mas a pessoa apagou o post depois. Não interessa. Isso gerou algum tipo de dano. A pessoa muitas vezes fez um print. Hoje, em alguns casos, você aceita, porque no passado você tinha que fazer isso através de um cartório. Sim. Uma mata notorial e tudo mais, isso era muito comum em discussões, Isso começou na época do Orkut, diga-se de passagem. Hoje já tem jurisprudências que aceitam só um print, Quer dizer, a pessoa alega que o cara apagou, então eu tenho print, em determinados casos isso é aceito. Então o que eu digo para o consumidor? Tente, na medida do possível, agir da maneira mais civilizada e racional possível. Não há muitas vezes vontade de você se revoltar, xingar. Dá. É normal, Até porque ninguém tem sangue de barata. Mas você é uma compra de alto envolvimento emocional, você chega em casa, você testou na loja, chega lá, o eletrodoméstico não funciona, ou a pessoa não entregou no prazo, ou veio na sua casa no horário que você não estava e depois alegou que tinha feito a entrega. Então, existe uma série de sabores aí que pode acontecer, mas o ideal, sabe que isso nem sempre é fácil, tente manter a calma, por isso que volta a questão da loja física, vá lá, tente esclarecer o que aconteceu, porque muitas vezes, por diferentes processos, indivíduos que são responsáveis por aquilo não estão plenamente cientes do que aconteceu, e às vezes a própria loja está disposta a resolver, desde que você age de maneira civilizada, procure o caminho formal, vá lá de maneira realmente propensa a conversar, não do tipo com 3 pedradas, eu vou processar vocês, pra não perder a razão, Exatamente, porque daí a partir desse ponto você que está se prejudicando. Esse indivíduo, ele acabou de pedir para tomar um processo, ele estava coberto de razão. Mas do jeito que ele explicou, sabe? A maneira com que ele expôs os termos, Porque quem tem uma formação jurídica, não sabe a diferença entre calúnia, difamação, tal, injúria, quer dizer, são muito claros esses tipos penais, até que ponto eu posso exprimir minha opinião, tal. O indivíduo leigo, ainda mais tomado por uma forte emoção, é normal. O cara vai lá e usa uma série de termos de maneira inapropriada, Quer dizer, ele alega alguma coisa que na prática talvez até tenha acontecido, mas juridicamente não configura esse tipo de acontecimento. Então, o que eu digo, sabe? Aconteceu algo que você não esperava, ok, não é aquilo que a gente deseja, mas tente, na medida do possível, pelo menos no primeiro momento, caminhar rumo a uma negociação. Vá lá, explica a situação, tente ligar. Isso que eu falo, as lojas maiores têm uma série de instrumentos de contato, o WhatsApp, tem um caminho de saque, tem várias formas assim de você tentar entrar em contato. Se você viu que todas essas formas foram de fato esgotadas e você não teve a resposta que você esperava, daí sim, aí procura um advogado, vai no juizado. Hoje, para causas menores, você não precisa de um advogado, mas isso eu vejo que são causas extremas, assim, sabe? Porque às vezes o desgaste que você vai ter e o tempo que vai levar para solver isso não compensa esse tipo de ação, sabe? Às vezes é melhor você ir lá, conversar, a loja se dispõe a entregar o item, sei lá, daqui 15 dias, não é o ideal, porque você queria o item naquela sexta-feira, vamos imaginar, mas dos males o menor.
Então você vai chegar na sua casa, vai chegar do jeito que você desejava, você combina com quem for fazer o processo logístico e tal. Então, ok, né? Quer dizer, não é o mundo dos sonhos, mas pelo menos dos males o menor, sabe? Do que você ir lá, ingressar com uma ação, que se vira uma bola de neve, sabe? Então, eu praticamente acho que não compensa. Para ir finalizando, acho que esse momento é também importante ter alguns aliados, e o senhor comentou do Reclame Aqui, também tem o Procon. Quais casos que a gente deve recorrer ao Procon, por exemplo, e quais outros canais que são interessantes do consumidor conhecer para ter esses aliados, assim? Hoje você tem canais como a Defensoria Pública, né, que podem auxiliar a pessoa em diferentes graus, vamos pensar assim. Uma outra dica muito importante, eu falo isso na condição de professor de Direito também, né, todas as universidades hoje, salvo exceções muito específicas, elas têm um escritório modelo. Né? Então é interessante que quem está nos ouvindo muitas vezes não tem uma condição, ou até tem, mas é uma questão mais pontual, né? Então muitas vezes procure esse serviço das universidades, né? Agende um horário, vá lá, converse, né? Muitas vezes o primeiro processo de triagem é feito por um aluno que geralmente está no terceiro, no quarto ano, quer dizer, ele já tem pelo menos o básico de conhecimento, ele pode, em alguns casos, passar algum tipo de instrução, e daí ele percebendo que há a possibilidade, quem sabe, de você ingressar com uma ação, daí sim ele já indica lá, porque cada escritório tem um grupo de advogados que assessoram esses alunos, tem professores responsáveis, sabe? Então, existe uma série de caminhos hoje que o consumidor pode tomar antes, de fato, de executar algum tipo de ação que, infelizmente, não tem como retroagir. Então, procure um espaço com o Procon, a Defensoria, os escritórios modelos, né? Você tem muitos advogados que também fazem esse tipo de trabalho de maneira voluntária, né? Então, é interessante que a pessoa, muitas vezes, procure isso. O que ela de fato precisa, muitas vezes, é uma orientação. Então, acho que o caminho das pedras é mais ou menos esse, sabe? Legal. Então, tentar encontrar uma dessas formas para que a pessoa também se sinta mais segura, né, com relação à questão das dúvidas, das informações que ela precisa. Sim, até porque é para ser um momento bom, é para ser um momento para Lógico. aproveitar e não para ter mais dor de cabeça. Exatamente. Então, muito obrigada, professor, pela conversa de hoje. Eu, pessoalmente, me sinto muito mais preparada também Bom, fico feliz. para aproveitar a Black Friday. Então, muito obrigada e sempre que quiser, fica à vontade para voltar. Maravilha, me sinto muito honrado, podendo ajudar também aí os ouvintes, nossos telespectadores, né, os meus contatos, depois talvez sejam passados aí, de podendo colaborar é sempre de bom grado, tá bom? Muito obrigado, uma ótima tarde para vocês. Fechou. Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal. Comenta quais outros assuntos você acha interessante a gente trazer aqui para mesa. E também não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais, @BemParaná. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!